Começa agora o episódio 4 do podcast Velha Guarda. Eu sou o Eduardo Henrique. Eu sou a Carolina Capucho. E hoje temos como principal assunto um tema muito comum à nossa realidade e que também faz parte do cotidiano das pessoas de idade mais avançada. Vamos falar de tecnologia. O bate-papo é mediado pela Carolina Capucho, que além de ter procurado informações sobre a temática, conversou com a Miyoko Makino, uma senhora de 74 anos, muito bem adaptada ao mundo da informática. Fala aí então, o que você preparou pra gente, Carolina? Bem, a Miyoko é uma senhora que eu conheci na igreja que eu fazia parte e que eu sempre admirei muito por conta de seu envolvimento com tudo e com todos. Ela estava ali muito bem conectada. Além disso, agora que eu estou morando aqui em Bauru, enquanto eu fui verificar a programação do SESC, eu observei que o SESC daqui ele oferece diversas oficinas voltadas para a tecnologia e para a terceira idade. Essas oficinas, em geral, elas ensinam as pessoas idosas a mexerem no smartphone, por exemplo. Sério? Sério. E aí, observando todas essas nuances, eu pensei em contatar a Miyoko para saber um pouco mais, já que ela lida muito bem com o mundo tecnológico, e levar o assunto adiante. Então, contatando ela pelo Facebook, já que ela é muito bem conectada, eu a fiz 4 perguntas e também procurei por dados estatísticos para sair do meu achismo e pensar melhor sobre essa relação entre a terceira idade e a conexão com a internet. E que perguntas foram essas? Conta um pouco mais, Capucho. Eu comecei questionando ela sobre a perspectiva pessoal que ela tem da sua conexão com a internet. Sim. E se ela teve dificuldades para isso, mas recebi uma resposta muitíssimo positiva. Ela me disse que está 90% conectada e que só tem receios com as formas de pagamento pela internet. Nossa. E foi condizente com os dados que eu encontrei, já que, segundo o G1, site de notícias da Globo, 66% dos idosos estão conectados. Além disso, eu procurei saber também o que ela consome de tecnologia. Ela, como se trata de uma senhora que foi pesquisadora durante a maior parte da vida, na área da história, me disse que procura informações relativas à universidade, à igreja na qual ela é fiel religiosamente, as pesquisas em torno do patrimônio histórico, arquitetônico, pesquisas arqueológicas, toda essa área ali voltada para o que ela se dedicou e estudou a vida inteira. Interessante. E depois de tudo isso, então, Edu, eu passei por uma perspectiva mais opinativa dela, falando sobre o que ela acha da interferência da tecnologia nas nossas vidas ultimamente. Sim. E qual é a perspectiva dela para o futuro. Ela me disse, então, que as redes sociais hoje, elas têm uma gênese muito benéfica, embora a gente use de uma maneira um pouco errada, mas não aprofundou muito assunto e não explicou de que modo errado que a gente usa. Sobre o futuro, ela falou que os meios de comunicação, embora mais lentos anteriormente, eles não deixavam acontecer problemas atuais que a gente tem hoje, as notícias falsificadas. E também não aprofundou muito. Além de que a gente também não tem que ficar falando muito das fake news por aqui. Sim. Porque o foco é outro. Mas me deu a impressão, então, de que ela acredita que a gente tem que usar com muito mais cautela a forma como a gente usa a internet hoje. Porque o problema da fake news, ele é extremamente delicado e pode acarretar em outros fatores que podem ter consequências jurídicas e muito problemáticas futuramente, né? Sim, e ela tem razão. Sim, eu concordo com ela, foi uma conversa extremamente coerente e foi um bate-papo interessante. Mas e aí, Carol, a que conclusões você chegou falando com essa senhora? Então, né, depois de obter a resposta dela, eu fiquei ali reflexiva por um tempo, pensei, porque é uma perspectiva totalmente diferente, né? Sim. Enquanto eu vim de uma vivência em que eu tô conectada, eu tenho um computador, em mais da metade da minha vida, ela veio de uma vivência em que ela passou por outros processos. Ela deve ter acompanhado, por exemplo, a época em que TV era uma novidade. Exatamente. E aí agora ela acompanha a época em que a internet ela é uma novidade, é uma revolução tecnológica. Sim. Que a gente passa. E me fez refletir muito, porque esse problema das notícias falsas que ela citou por último, tem que ser levado a sério. E né? muito. Porque hoje em dia a gente tem um problema muito grande
a realização de bots, né? A galera que mexe com sistemas da informação, com computação e programação, sabe bem disso. E eu acredito que foi muito enriquecedor. Porque trazer essa perspectiva de uma pessoa que tem uma vivência longa e sabe até onde as coisas podem chegar, é muito importante, sabe? Porque a pessoa tá ali em contato com a coisa, ela tem domínio do assunto justamente pela vivência. Mas eu quero saber, então, de você, Edu. Você que estava aqui como ouvinte e me escutou falando sobre isso. O que é que você achou e o que é que você pensa? Olha, Carol, eu achei muito interessante esse diálogo que você estabeleceu com ela, porque talvez eu tivesse uma outra ideia de uso feito pelos idosos das redes sociais e eu vi que eles têm uma preocupação maior de certa forma do que a gente. Eles têm certa responsabilidade por conta, talvez, da própria vivência deles. Eles têm uma maior experiência de vida, então eles têm uma preocupação maior do que a gente. Eles tomam alguns cuidados que talvez a gente não tome. E isso, para mim, talvez sirva de lição. Que eu tinha uma imagem talvez estereotipada do idoso e a internet e eu vi que não era bem assim. E então serviu muito bem para quebrar esse estereótipo mesmo que eu tinha. Eu achei muito interessante. Bom, então acho que a gente chegou a um consenso aqui de que essa discussão, além de imprescindível na atualidade, ela foi enriquecedora para abrir os nossos olhos, Sim, né? muito. Para abrir o nosso peito Sim. sobre a temática em questão. A gente termina aqui então, né? Ficamos por aqui então. Esse foi o episódio 4 do podcast Velha Guarda. Agradecemos a todos vocês, ouvintes. E é isso. Até a próxima. Até a próxima. Tchau. Tchau.